O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Imperatriz, no Maranhão, nesta quarta-feira e comentou a aprovação da PEC dos benefícios. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Imperatriz, no Maranhão, nesta quarta-feira. Na chegada, Bolsonaro participou de uma motociata e cumprimentou apoiadores. Mais tarde, discursou e falou sobre a aprovação da PEC dos benefícios, com a implementação das mudanças que aumentam o Auxílio Brasil. O presidente disse esperar que haja redução de preços já em agosto. À noite, o presidente participou da Assembleia Geral Ordinária da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas, Assembleias de Deus no Maranhão e outros estados da federação. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre ativismo judicial. Ele lembrou que o próximo presidente da República terá de indicar outros 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. Ele também disse que aos poucos tenta colocar na Suprema Corte pessoas com um pensamento cristão e que jamais indicaria para o Supremo Tribunal Federal alguém que fosse abortista ou a favor da legalização das drogas. Sem citar nomes, o presidente fez menção aos 2 indicados por ele ao Supremo Tribunal Federal, como promessa de campanha ainda em 2018, de que colocaria na Suprema Corte alguém terrivelmente evangélico. Indicamos, já temos um pastor, que também é um ser humano, pode errar, mas tenho certeza, as pautas conservadoras estarão com ele. O ativismo judicial, acredito, não será aprovado porque este pastor tem o poder de pedir vista da processo. O freio que colocamos lá dentro. A outra vaga que eu tive, coloquei um piauiense. Uma pessoa profundamente conhecedora do que é o judiciário, tem nos ajudado muito. Nem falo com ele, ele sabe o que tem que fazer. Bolsonaro postou nas redes sociais um vídeo em que apresenta o lugar onde ficaria hospedado, no 56º Batalhão de Infantaria de Selva. O presidente ressalta que o pernoite seria sem qualquer custo. A postagem veio horas depois que uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo chamou a atenção em relação à hospedagem dos principais pré-candidatos à presidência. O texto destaca que durante a passagem por Brasília nessa semana, o ex-presidente Lula ficou numa suíte presidencial com custo mínimo de R$6 mil. Bom, girando os nossos comentaristas, nesta quinta-feira, conosco o Diogo Schelp, também o Roberto Mota. Diogo, começando por você. Bom, de tudo que o presidente falou, creio que é interessante falar também, destacar de que forma a PEC dos benefícios beneficia o atual presidente em relação às eleições. Bem-vindo, Diogo. Bom dia a todos que nos acompanham. Exato, o presidente fez uma menção aí de que há uma expectativa, segundo ele, de que haja uma redução da inflação já no mês que vem, graças a essa PEC. No entanto, não é tão simples assim. Quer dizer, existem aí medidas que seguram, por exemplo, o preço dos transportes, dos combustíveis. Isso pode ter um impacto na inflação, então uma desaceleração no índice de inflação. Mas, por exemplo, não leva a uma redução na inflação dos alimentos, que é a inflação que mais afeta a população mais pobre. Por outro lado, os economistas alertam que a injeção de tantos recursos, tanto dinheiro aí na economia em tão pouco tempo, pode ter um efeito contrário em relação à inflação. Pode levar a uma pressão sobre a inflação, porque você injeta dinheiro na economia, dá mais dinheiro para as pessoas gastarem, isso aumenta a demanda, simplesmente é um mecanismo econômico conhecido, né? Então, aumentando a demanda, você faz com que o Banco Central tenha que manter os juros mais altos por mais tempo, justamente para segurar essa pressão inflacionária. Então, você acaba tentando resolver o problema de um lado e exercendo uma pressão inflacionária do outro. Então, não é tão simples assim. Por outro lado, é um fator que pode levar
a governos próximos, né, quer dizer, os próximos governos, a ter gastos públicos muito altos em relação a anos anteriores, porque vai ser muito difícil o próximo governo retirar alguns desses benefícios que estão sendo colocados agora, por exemplo, no aumento do Auxílio Brasil. Isso pode significar um gasto por ano de mais de 100 bilhões de reais, que é mais do que a receita discricionária que o governo tem. Mota, a PEC dos benefícios é o assunto do momento, né? O presidente esteve então no Nordeste, é uma região importante para ele visitar. Você achou que ele foi recebido por bastante gente? E o que achou também do discurso, da expectativa agora que o projeto, que a proposta foi aprovada para os efeitos dela? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia a toda a nossa audiência que já está nos acompanhando em peso essa hora da manhã. Eu achei muito interessante essa sua pergunta, Adriana, porque eu estava fazendo uma reflexão sobre essas imagens, né? As imagens das ruas cheias de gente, da recepção que o presidente Bolsonaro encontra em todo lugar onde ele vai. É um fenômeno talvez único no mundo hoje. Eu não consigo imaginar, não consigo pensar aqui nenhum outro líder mundial que desfrute do nível de popularidade que o presidente Jair Bolsonaro desfruta. E é um fenômeno 100% natural, orgânico, sem aditivo, né? Na verdade, em 2018, o presidente Bolsonaro enfrentou toda uma máquina partidária. Vamos lembrar que no início de 2018 diziam que o Alckmin já tinha ganho a eleição porque ele contava com a máquina do PSDB. No entanto, o presidente Bolsonaro surgiu como um fenômeno político e eleitoral, um fenômeno que transcende em muito a figura pessoal dele, né? Uma conjunção de uma série de fatores, mas também muito ajudado pelo seu estilo natural, pelo seu estilo direto. E aí cabe observar, Adriana, só para encerrar, que essa PEC ela é similar a inúmeras medidas que estão sendo tomadas no mundo inteiro. Há pessoas que criticam, sempre há pessoas que criticam, mas o mestre, né, o maestro dessa medida é o Paulo Guedes, provavelmente o maior expoente da economia hoje no Brasil. E essa PEC apresenta uma oportunidade para o Brasil atravessar a crise. Atravessando a crise, o Brasil tem uma perspectiva muito promissora já para o ano que vem.